Então, pessoal, só para comentar aqui um comentário, tá? Vou colocar aqui na tela. Foi um canal onde acho que os irmãos comentaram um vídeo aqui do meu canal, né? Que na verdade é um corte, né? Porque já é do outro canal, que é o canal Igreja Bíblica Sertaneja. E aí o irmão Marcos Vinícius comentou algo sobre, né? Quando eu falei sobre pastoral feminino. Tem até outro vídeo para sair sobre isso, tá? Ele fala bem assim: não acredito que fui adepto a esse movimento. Agradeço ao Senhor por abrir meus olhos e poder conhecer a fé reformada. Então, uma irmã comentou aqui. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Tu sabe quem é Débora, Miriam, Zípora? O fato de ser pastora ou estar dizendo que ela não será submissa ao seu esposo, Deus usa quem ele, no caso, quer, né? E não faz acepção de pessoas. Tá bom. Então, tá ótimo. Só para comentar isso rapidamente, tá? Então, Débora, Miriam, Zípora e tantas outras mulheres, não é, que estão registradas na palavra de Deus como mulheres de Deus, que foram realmente usadas por ele. Qual é o problema, não é, de citar essas mulheres até como justificação para a ordenação feminina, não é, ao o ministério pastoral, por exemplo, aos ofícios da igreja, não é, pastor, presbítero, diácono? O problema é que as mulheres que são citadas na Bíblia, não é, como sendo usadas por Deus, elas não foram ordenadas por conta disso, tá? Então, o fato aqui é que Deus usa quem Ele quer. Tá? Inclusive, até pessoas ímpias na Bíblia, reis ímpios foram usados, certo? Por Deus. Não é? E até reis ímpios chamados de servo de Deus. Isso não justifica a ideia de ordenação. Eles não foram oficializados, não é, como reis em Israel, por exemplo, porque eram ímpios. Ou porque foram usados por Deus, nesse sentido, na verdade, porque foram usados por Deus, né, para algum tipo de obra no mundo. Não. Então tem que tomar cuidado com isso, certo? Tem que tomar muito cuidado. A questão que tem que importar para nós como cristãos é o que a Escritura ensina a respeito. E é um detalhe muito importante, tá? A Escritura é um livro muito rico, não é, que tem diversos gêneros literários e nós temos que respeitar esses gêneros. É um texto, né? É um texto. Então não cabe para nós usarmos de emocionalismo, de achismo ou argumentos externos à escritura para justificar alguma prática, por exemplo, em termos de algo oficial na igreja, né? Então, eu não posso usar um argumento filosófico ou social. E a ordenação feminina não é, tem como base não é, um argumento que é social e filosófico, não é, mas especificamente social, tá? E ideológico, para ficar mais claro ainda, porque não se sustenta na escritura. Então, nós não podemos usar a filosofia do mundo, não é, as justificativas ou as lutas sociais que tem lá fora para determinar como vamos agir na igreja, certo? Então, o que importa para nós como cristãos é que a escritura determine como vai ser a prática. A escritura determina, por exemplo, os papéis de homem e de mulher. Não são os sociólogos, os filósofos, não é a sociedade, o mundo que determina o que é um homem, o que é uma mulher, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. É a escritura sagrada. Se somos cristãos, então deve ser essa a nossa compreensão, certo? Portanto, a escritura não ensina, não ordena, não há nada na escritura sagrada, não é, que ensine realmente que mulheres devem ser ordenadas, certo? Todo o ensino da escritura sobre ofícios na igreja, e quando eu falo ofício, eu falo sobre os ministérios, né? Temos um linguagem diferente, falamos sobre ofícios por ser algo de trabalho ministerial oficial. Então, por exemplo, o pastor, né, que é o ministro da palavra dos sacramentos, os presbíteros, que também são pastores da igreja, e os diáconos, são ministérios ordenados na igreja, certo? E não há nenhum tipo de respaldo na escritura que aplique, que ordene, por exemplo, a ordenação feminina. Então, biblicamente falando, para ficar claro, não existe, biblicamente falando, ordenação feminina, não existe ministério pastoral feminino, tá certo? As mulheres participam do ministério pastoral. É claro, as mulheres são ensinadas, aí lê a carta de Paulo a Tito, né? As mulheres mais experientes, não é, a ensinar as mais jovens a ter uma vida decente no lar, a amar os maridos, cuidar da sua casa, não é? Então, as mulheres participam do ministério pastoral, com certeza, e todos na igreja participam. O fato de irmãos se preocuparem com o outro, né? Quando vê o irmão errando, falhando, e se preocuparem para ajudar, isso já é em si uma participação e um auxílio ao ministério oficial pastoral, entendeu? Mas mulheres ordenadas, não é?
digamos assim, é um tipo de prática que existe hoje, mas não vem da Escritura. Não vem da Escritura, não nasce da Escritura. Não é? É um tipo de prática que só se justifica lá fora, ou seja, no mundo. E o que a igreja de Cristo tem a ver com o mundo? A agenda do mundo não determina nada na igreja. Então tem que ficar claro isso. E outro ponto que foi usado aí é que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Isso é triste, não é? Eu ouvi alguém argumentar assim, porque a fala de que Deus não faz acepção de pessoas, o que é verdadeiro, não implica ou não tem nada a ver com a questão, não é, de ordenação feminina ou não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Então tem que se respeitar essa fala, esse princípio dentro do seu próprio contexto. Não foi respeitado aí. Tá? Então não é nada contra as irmãs. Deus usa quem Ele quer usar. Ora, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento mesmo, as mulheres que serviram ali foram muito úteis, que ajudaram tanto, não é? Por exemplo, Maria, irmã, não é, de Lázaro, e outras também, muitas outras, certo? Quem pode dizer, por exemplo, de uma mulher que foi mais usada do que Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, né? Quem foi usado mais do que aquela mulher? Deus a usou para trazer o primogênito ao mundo, não é? O seu unigênito filho ao mundo. Entende a situação? Deus veio a este mundo, não é? Se encarnou no ventre dela, por obra do Espírito Santo. Ela foi muito usada. Isso a colocou em um patamar especial e até ordenado na igreja? Não. Não é? Salvo os católicos romanos e ortodoxos, ou até outras tradições também, que a colocam quase como semidivina, não é? Eu sei que não é exatamente isso, mas a maneira como é tratada, né? Pode apontar para a teologia, mas a prática é essa. Né? A prática é essa. Legião de Maria e esse tipo de coisa. Tem gente que vai fazer uma separação de adoração e veneração, mas no fim está adorando. Então, eu estou falando da prática, certo? Agora, apontando para a Escritura. O fato de ela ter sido usada por Deus assim, não é? De uma maneira tão especial que nós não podemos comparar a maneira como ela foi usada por Deus com nenhuma outra na Escritura. Só Cristo mesmo, que é o próprio Deus encarnado, não é? É que foi usado assim, mas ela, não é? Abaixo de Cristo, realmente foi muito usada. E isso não colocou ela em uma posição especial na igreja. Os apóstolos jamais a exaltaram ou trataram ela como se fosse a líder dos apóstolos, por exemplo. Não poderia. Entende a lógica? Não poderia fazer isso. Sem contar as mulheres que ajudavam o ministério ali, itinerante de Cristo e os apóstolos. Mas não. Né? O que Cristo ensinou, ordenando apóstolos, chamando apóstolos, no caso homens, mostrando o papel dos homens no contexto da igreja também, do lar e da igreja, não é? E também os apóstolos ordenando homens também do mesmo jeito, só mostra, não é, que o ensino bíblico, o que é normativo na Escritura Sagrada, é que os homens na igreja receberam o papel, não é, ou podem, estão aptos nesse sentido, para receberem esse ofício. Tá? Se, claro, preencherem os requisitos ordenados pela palavra de Deus. Mas são homens. É o requisito básico, essencial, inicial, é ser homem nesse sentido. Tá? Como a Escritura ensina. Então não tem nada a ver com algo machista, com rejeição ou com a negação de que as irmãs são inteligentes, são capazes. Não. As irmãs são muito úteis, não é tão úteis que, sem a ajuda das irmãs, muitas coisas não funcionam na igreja. Só que Deus não deu às irmãs o ofício pastoral. Então, biblicamente falando, não existe pastorado feminino, tá bom? Quando há discussão sobre isso e quando há pessoas defendendo que haja pastorado feminino, é uma prova de que essas pessoas já perderam a guerra cultural há muito tempo, tá? A guerra cultural, espiritual, porque abraçaram e aceitaram as reivindicações que vêm do mundo, que vêm do feminismo, que são reivindicações ideológicas, sociais e que não tem nada a ver com a Escritura. Então, lembrem-se, isso é uma mensagem para todos, não é? Na igreja, o que determina a verdade e a prática é a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Todo o resto é abaixo dela. E nós não podemos usar o mundo, a agenda do mundo, o pensamento do mundo. O mundo pode mudar o tanto que quiser. Pode viver numa metamorfose ambulante, não importa. O que vai determinar a agenda, a prática e a vida da igreja sempre vai ser a Escritura Sagrada. Tá bom? Então esse é o ponto aqui. Muito obrigado e valeu!